boa noite, ou talvez seja um dos piores da minha vida. Meu nome é Marília, tenho 42 anos, moro em Vila Velha, ES. Sou casada com o Evaristo, mãe da Samantha, 19, e do Caio, 12, e trabalho como diarista para ajudar nas contas de casa. Nunca tive vida fácil, mas também nunca me faltou coragem de enfrentar o que fosse preciso. Eu cresci ao lado da minha irmã mais nova, a Marinalda, de 41 anos. Desde pequenas, a gente era muito diferente. Eu sempre fui aquela que segurava as pontas, a responsável, a que ajudava minha mãe a cuidar da casa. Já a Marinalda era a filha que se revoltava com tudo. Nunca ficava em trabalho nenhum, vivia sonhando com uma vida que não corria atrás de verdade. Casou cedo, se separou, voltou para casa dos meus pais mais de uma vez. Meus pais, Francisco e Maria, são idosos. Papai tem 74, mamãe 70. Viveram sempre de muito sacrifício, aposentadoria e uma pequena ajuda que eu dava quando podia. Eles são pessoas boas demais, até inocentes às vezes. Sempre confiaram em nós duas, talvez até demais. Eu sempre senti que a Marinalda aproveitava dessa confiança. Primeiro foram pequenos pedidos de dinheiro, depois empréstimos de boca, que nunca devolvia. Mas eu fechava os olhos, dizia para mim mesma, é minha irmã, não vou arrumar briga. Só que, há uns meses, comecei a notar algo que me tirou o sono. Meus pais reclamavam que o dinheiro da aposentadoria não estava dando. As contas começaram a acumular. Eu estranhava, porque conheço bem o ritmo deles. São simples, gastam pouco, sempre viveram de maneira bem controlada. Até que um dia, numa ida ao banco para resolver um problema de cartão da minha mãe, vi algo que gelou meu sangue. Empréstimos no nome dela e do meu pai, com parcelas enormes que eles nunca tinham autorizado. Ali, meu mundo desabou. Meu coração já sabia a resposta, mas minha boca não queria pronunciar. Só podia ser coisa da Marinalda. Eu fecho os olhos e lembro da sensação. Era como se a traição tivesse caído dentro da minha casa. Minha própria irmã, roubando os nossos pais. Depois daquele choque no banco, parecia que o chão tinha se aberto embaixo de mim. Eu, segurando aquele extrato cheio de dívidas, enquanto minha mãe olhava confusa e perguntava: Mas, minha filha, que empréstimo é esse? Eu nunca pedi nada. O funcionário do banco me explicou, com toda calma, que os contratos estavam assinados eletronicamente, usando documentos e senhas. E aí veio o pior. Algumas retiradas de dinheiro tinham sido feitas direto no caixa eletrônico da agência do bairro onde a Marinalda vivia circulando. Foi como receber um soco no estômago. Eu não queria acreditar. Eu queria pensar que era um engano, que alguém tinha clonado os documentos. Mas o coração da gente sabe. Naquele dia, não tive coragem de falar nada para os meus pais. Eles não iam aguentar. Papai, com a saúde frágil, podia até passar mal. Levei minha mãe de volta para casa fingindo que estava tudo bem. Mas por dentro, eu só pensava em como confrontar a minha irmã. Cheguei em casa exausta, sentei na mesa da cozinha e chorei baixinho. Foi quando a Samantha, minha filha, me viu. Ela sempre foi muito observadora, mais madura do que a idade mostra. Sentou do meu lado e perguntou: Mãe, o que foi? Eu não queria envolver ela nisso, mas não consegui esconder. Mostrei os papéis, expliquei o que tinha acontecido. E a primeira coisa que ela disse foi: Isso é crime, mãe. A avó e o vô não merecem isso. As palavras dela ecoaram na minha cabeça. Crime? Era isso mesmo. Mas como eu, irmã mais velha, ia aceitar que a minha própria irmã tinha feito uma coisa dessas? Naquela noite, eu fiquei sem dormir. Ficava olhando pro teto e lembrando da nossa infância. Lembrando de quando eu segurava a mão da Marinalda no caminho da escola, de quando eu defendia ela das outras meninas que riam do jeito dela falar. E agora, eu tinha que encarar que a pessoa que eu protegia a vida toda estava destruindo os nossos pais. Na manhã seguinte, antes mesmo de ir pro trabalho, bati na porta da casa dela. Ela abriu, ainda de camisola, e eu já fui jogando os papéis em cima da mesa. O que é isso, Marinalda? Perguntei,
com a voz tremendo. Ela ficou branca, como se tivesse visto um fantasma. Tentou desconversar, depois se fez de vítima. Marília, eu estava precisando. Eu ia devolver. Você não entende a minha situação. Mas eu não ouvi mais nada. O som da voz dela virou um zumbido. Tudo que eu sentia era raiva e decepção. Eu saí daquela casa jurando que não ia deixar meus pais serem destruídos pela irresponsabilidade da própria filha. Só que eu ainda não sabia como fazer isso. Voltei para casa depois daquela cena, mas não consegui me acalmar. Passei o dia no trabalho como um fantasma, lavando o chão, esfregando roupa, mas com a cabeça longe. Cada vez que eu lembrava da cara da Marinalda tentando justificar o injustificável, me dava um aperto no peito. No fim da tarde, quando os meninos já estavam em casa e o Evaristo tinha saído para trabalhar no turno da noite, resolvi que não dava mais para adiar. Voltei lá. Dessa vez, entrei sem pedir licença. Você tem noção do que fez? Falei já de cara, sem respirar. Você tá roubando os nossos pais, Marinalda. Roubando. Ela se jogou no sofá e cruzou os braços, como uma adolescente emburrada. Ai, Marília, para com esse drama. Eu só adiantei um dinheiro. Vou pagar, já falei. Vai pagar como? Gritei. Você não segura emprego nenhum. Você acha que vai juntar de onde? E até lá. Os juros comendo, os nossos pais atolados até o pescoço. Você tá matando eles aos poucos. Ela me olhou com aquele ar de deboche que sempre usou quando queria me desestabilizar. Você sempre se achou a santa da família, né? Sempre a certinha, a que carrega o mundo nas costas. Pois bem, Marília, eu só fiz o que precisava. E se você fosse menos metida a perfeita, talvez entendesse que a vida cobra da gente de um jeito que você nunca sentiu. Aquilo me desmontou. Porque, no fundo, parte de mim ainda queria acreditar que ela tinha algum arrependimento. Mas não. Ela não só roubou os nossos pais, como ainda tentava se colocar como vítima. Eu perdi o controle. Escuta o que eu vou te dizer, Marinalda. Ou você confessa isso para os nossos pais e resolve essa situação, ou eu mesma vou atrás da polícia. O silêncio que ficou depois foi pesado. Ela não me respondeu, só ficou olhando pro chão, mexendo nos dedos. Eu saí dali com o coração em pedaços, mas também com uma decisão queimando dentro de mim. Quando cheguei em casa, Samantha me esperava na sala. Ela viu meu estado e disse: Mãe, eu sei que é difícil, mas a avó e o vô não podem pagar por isso. Você não pode carregar esse segredo sozinha. Foi naquele momento que percebi. Eu não podia mais proteger a Marinalda. O amor de irmã não podia ser maior do que a justiça para os meus pais. Naquela noite, sentei com a Samantha na cozinha. Só nós duas. A casa estava em silêncio. Caio já dormia, e eu me sentia esmagada pelo peso da decisão que precisava tomar. Minha filha, com apenas 19 anos, parecia mais madura do que eu. Ela abriu o notebook, começou a pesquisar sobre crimes de estelionato, sobre empréstimos feitos em nome de terceiros. Cada palavra que ela lia em voz alta era como uma martelada no meu peito: falsidade ideológica, apropriação indébita, fraude. Eu quase vomitei de nervoso. Mãe, ela disse, com firmeza, olhando dentro dos meus olhos, a tia não vai parar. Se ela fez uma vez, vai fazer de novo. E os avós não merecem passar por isso. Você não pode tapar o sol com a peneira. Mas, Samantha, é minha irmã. Respondi, a voz embargada. Como é que eu vou olhar para a cara da minha mãe depois de mandar prender a própria filha? Samantha segurou minhas mãos com força. E como a senhora vai olhar para ela se deixar a avó e o vô perderem tudo por causa dela? Essas palavras me atravessaram como uma faca. Eu sempre fui de proteger todo mundo, de tentar ser o alicerce da família. Mas naquele momento percebi que continuar calada seria o mesmo que ser cúmplice. Peguei o celular com as mãos tremendo. Liguei para a polícia e expliquei tudo. Do outro lado da linha, o atendente pediu detalhes, números dos contratos, valores. Samantha me ajudou a organizar tudo, como se fosse um dossiê.
Eu só chorava, envergonhada e aliviada ao mesmo tempo. Quando desliguei, fiquei em silêncio, olhando para o nada. Samantha me abraçou e sussurrou: "A senhora fez o certo, mãe." Mas eu não me sentia certa. Eu me sentia uma traidora. Uma irmã que vendeu a outra para a justiça. Na manhã seguinte, os policiais ligaram de volta, confirmaram que viriam até a casa dos meus pais para averiguar os fatos. Meu coração disparou. Era como se o fim da nossa família estivesse marcado no relógio. O dia da visita da polícia chegou como um pesadelo que eu não podia acordar. Acordei cedo, preparei o café dos meus pais e fingi uma normalidade que não existia. Cada gole de café parecia amargo. Cada olhar que eles me davam parecia uma cobrança silenciosa. O que você está escondendo? Pouco depois das 10 da manhã, a campainha tocou. Quando abri a porta e vi os 2 policiais fardados, minhas pernas quase cederam. Minha mãe, curiosa, veio logo atrás de mim. "Quem são esses rapazes, Marília?" ela perguntou, inocente, ajeitando o lenço na cabeça. Eu não consegui responder. Foi o policial quem falou. "Bom dia, senhora. Viemos falar sobre os empréstimos feitos em nome dos senhores Francisco e Maria." Meu pai, que estava na sala, levantou devagar da poltrona. Ele já anda com dificuldade, mas fez questão de se aproximar. "Empréstimos?" repetiu, franzindo a testa. "Eu nunca pedi nada disso." Foi nesse momento que a porta do quarto se abriu e a Marinalda saiu. O rosto dela ficou pálido quando viu os policiais. "O que está acontecendo aqui?" ela disse, já nervosa. O policial perguntou diretamente: "A senhora é Marinalda?" Ela gaguejou. "Sou. Por quê?" Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, eles apresentaram os papéis, contratos assinados digitalmente, provas de retiradas em caixas eletrônicos. Minha mãe levou a mão à boca, chocada. Meu pai ficou paralisado, olhando para o vazio. Eu não aguentei e explodi. "Foi você, Marinalda. Você roubou o papai e a mamãe." O silêncio se quebrou em um grito. Minha mãe começou a chorar, desesperada. "Não, minha filha, diz que não é verdade. Diz que não fez isso." Mas Marinalda não disse nada. Só chorava, murmurando. Eu não tinha escolha. Os policiais então anunciaram: "Senhora, a senhora está presa por fraude e estelionato." Ver minha irmã sendo algemada dentro da sala dos meus pais foi como ter o coração arrancado do peito. Minha mãe tentou agarrar o braço dela, implorando: "Não levem minha filha. Por favor. Ela não é bandida. Ela só errou." Eu fiquei paralisada. Meu pai, em silêncio, deixou uma lágrima escorrer. Enquanto levavam a Marinalda, ela olhou para mim. Não disse nada, mas aquele olhar, um misto de ódio e desespero, como se me acusasse de ser a verdadeira culpada por tudo. E no fundo, eu mesma já me sentia culpada. Quando a viatura saiu, a rua ficou em silêncio, mas dentro da nossa casa parecia que só restavam ecos de gritos e choro. Minha mãe estava sentada no sofá, abraçando o terço e repetindo sem parar: minha filha, como pôde?" Meu pai não dizia nada. Ficou olhando para a janela, como se tivesse envelhecido 10 anos em meia hora. Eu nunca vou esquecer aquela imagem. O homem forte que sempre foi nosso alicerce, agora quebrado pelo próprio sangue. Eu me sentei na beira da cama, tremendo. Samantha me trouxe um copo de água, mas eu mal consegui segurar. Minha cabeça girava. A cena das algemas, a expressão da minha irmã, os soluços da minha mãe, tudo me esmagava. Será que eu fiz justiça ou cometi uma vingança? Será que protegi meus pais ou destruí minha família para sempre? Samantha, com toda calma, me disse: "Mãe, a tia fez escolhas erradas. A senhora só tentou impedir que ela acabasse com a vida dos avós." Mas meu coração não aceitava tão fácil. Porque eu ainda ouvia a voz da minha irmã no passado, quando éramos crianças, me pedindo para segurar a mão dela no caminho da escola. E agora eu fui a mão que a entregou para a polícia. No grupo de família do celular, começaram as mensagens. Uns me chamando de corajosa,
outros me chamando de traidora. As opiniões se dividiam, e eu já não sabia mais em quem acreditar. Só sei que, quando deitei naquela noite, meu peito parecia carregado de pedras. Eu queria acreditar que tinha feito o certo. Mas, no fundo, a pergunta que não me deixa dormir é: será que vou conseguir olhar nos olhos da minha mãe de novo sem sentir que fui eu quem quebrou o coração dela? Essa é a minha confissão. Hoje, eu não sei se sou vítima, justiceira ou carrasca. Só sei que nada nunca mais vai ser igual.